Então, com os dois olhos já, né, esfumados, agora eu vou fazer a marcação da linha d'água. Eu utilizo sombra, eu não tenho utilizado mais lápis de olho, porque o lápis ele vai borrando, né, ao longo do dia. Então eu utilizo sombra, que além de dar essa profundidade mais bonita, a gente ainda consegue aplicar ela, fazer um degradê, fazer uma transição com a cor com a parte de baixo, né, a sombra de baixo que a gente utilizou, e vai ficar um aspecto mais bonito. Como que eu faço essa aplicação? Eu utilizo um pincel aqui de base reta, mais fino, e vou pegar aqui uma sombra um pouco mais escura do que essa que a gente fez o esfumado. Então ela tem que ser um pouquinho mais escura para realçar e para dar esse contraste, para dar esse efeito de profundidade. Então eu coloquei no pincel, vou puxar a minha linha d'água aqui, um pouquinho com o dedo, e vou em cima da linha d'água depositar essa sombra, tomando muito cuidado para a gente não jogar pozinho dentro do olho. Uma dica que eu sempre dou nessa parte aqui é, às vezes, se você não conseguir dominar o seu pincel e a sua sombra, molhar o pincel, porque ele vai correr o risco da sombra ir para dentro do olho. Olha, depositei. Olha como que esse olho está mais dramático do que esse, mais profundo. Então agora eu vou esfumar, pegar aquele mesmo pincelzinho, que é o pincel que eu esfumei embaixo, e vou dar uma esfumada só para uma cor entrar na outra e ficar mais bonito visualmente. Então vejam como que um olho fica bem mais aparentável, com mais profundidade, um olho bem mais trabalhado, com um detalhe simples que é cobrir a linha d'água. Não fica feio também, né, gente? Assim, se a pessoa optar por não usar um lápis ou uma sombra no olho, eu gosto também dessa maquiagem, mas eu prefiro esse drama, que dá esse olhar aqui um pouco mais desenhado. Então, do mesmo jeito eu vou fazer aqui, nesse olho esquerdo, com um pincel sujinho de sombra mais escura, vou fazer minha linha d'água. O olho depois se ficar vermelho, gente, porque tem gente que tem um olho muito sensível, principalmente quem não é acostumado com maquiagem. É só colocar um colírio. Então, colocou aqui, ó. A sombra eu venho com aquele pincel de esfumar, só dou um acabamento. Só para mesmo unir uma sombra na outra. E aí a gente finaliza a linha d'água inferior do olho. E agora a gente vai pro delineado.